Duplo Expresso. E Wellington, você falava aí em normalização, né? Porque isso contribui para o esforço de normalização do estado de exceção. Sabe quem também está contribuindo muito e querendo muito normalizar a situação que a gente vive? O Fernando Haddad e as pessoas lá do PT, aliadas a essa história do descarte do Lula e o quanto antes. Eu mostrei aqui no programa, no início, o artigo, né, a história que ele plantou lá numa coluna do Luiz Nassif, que foi publicada ontem à noite, dizendo que tem que descartar o Lula o quanto antes, porque se não descartar ele nessa semana ainda, o TSE vai... peguei aqui a foto, ó, já consegui, eu que não estava achando. Botei aqui. Essa é a foto que eu achei lá no Casagrande da Alcione. Aqui logo atrás do Lula está a Alcione, atrás e aqui na frente, ó, Leonardo Boff, presidente Dilma, o Lula e a Marilena Chauí. E aí, eu mostrei aqui o artigo do Nassif, vou mostrar de novo. É uma coisa, eu acho, abjeto, ainda me chocou quando eu vi isso, a chamada lá na central do Plano B, evidentemente foi prontamente repercutido na central do Plano B, essa parte aqui que eu selecionei. Ó. Por tudo isso, esta semana ainda, né, ele dizendo a tese dele é porque o Geraldo Alckmin saiu tão mal nas pesquisas ontem, como se isso não fosse sabido, Wellington. Eles fazem pesquisa de tracking diariamente. Agora é porque na pesquisa que saiu ontem, que essa vem a público, mas eles fazem pesquisa todos os dias. Aí eles estão dizendo que na pesquisa que veio ontem o Alckmin está tão ruim, então o TSE vai arrumar um jeito de caçar a chapa do Lula e não permitir sequer a sua substituição. Todo mundo sabe disso, não tem possibilidade. Se o Lula fosse impugnado, vier a ser impugnado no último dos recursos, lá mesmo vier concorrer sob júdice, se eles anteciparem isso, o PT tem o direito de indicar um substituto. Mas eles, que a gente... Wellington, é por isso que a gente não erra uma aqui, a gente trabalha com a lógica de que golpe é golpe e a lógica de que o Lula está sendo traído. Isso não falhou até aqui, essas duas lógicas. Então você olha essa situação, você fala, bom, veio aí de uma maneira que não estava calculada nem pelo golpe, nem pela traição do Plano B. Deixa eu cortar aqui de volta pra gente quando eu tô falando isso. Veio de uma forma que não estava planejada nem pelo golpe, nem pela articulação da traição do Plano B, aquela decisão da ONU na sexta-feira passada. Nós falamos aqui, quem mais sentiu o golpe dessa decisão da ONU não foi o golpe em si, porque ele é golpe, ele vai aumentar o custo de imagem e vai passar por cima. Quem mais sentiu foi o Plano B. A gente falou aqui, foi um cheque no Plano B. Porque falou, olha, agora se vocês substituírem o Lula de espontânea vontade, livre de espontânea vontade, vocês estão permitindo ao golpe dizer que ele não desrespeitou os direitos humanos, que as instituições funcionam normalmente no Brasil, que elas respeitam o direito internacional. Então, deu um cheque, falou, ou a gente mantém a candidatura do Lula até o fim, ou a gente está dando o álibi para o golpe dizer que não é golpe. Então, assim, é a traição suprema. Então, a gente botou, vai vir coisa aí porque o Plano B foi ferido de morte. Aí não dá outra. Vem aí, pega a história de pesquisa, que não é novidade nenhuma. Eles sabem disso internamente, em tracking, todo mundo sabe da dificuldade geral do Alckmin. Não foi nenhuma novidade isso ontem para dizer que agora tem que ser caçado essa semana. Não, o que mudou essa semana foi a decisão da ONU na sexta-feira. Esse foi o fato político novo que mudou o jogo. Aí vai o Haddad planta lá no Luiz Nassif. Por tudo isso, né, a ameaça de que o Alckmin está muito ruim, então o TSE vai dar uma canetada. Esta semana ainda o PT deverá registrar oficialmente Fernando Haddad. Aí você não sabe se olha, ele escreve de uma maneira dúbia, você não sabe se é um conselho dele, se é uma vontade. Assim, deverá registrar oficialmente. Deverá o quê? Ele está sugerindo ao PT, ele está confirmando. Olha o maroto, né? A gente sempre vê assim. Esta semana ainda o PT deverá registrar oficialmente Fernando Haddad como candidato para impedir uma tentativa de impugnação da chapa toda, que já se desenha. Não tem nenhuma explicação isso. Se fosse para fazer, fariam de qualquer jeito. Eu passo para você, Wellington. E eu fazer isso de qualquer jeito, isso aí é uma resposta direta dos traidores do Plano B, que querem o descarte do Lula, e o descarte do Lula o quanto antes a decisão da ONU. É a traição consumada. Eu quero ver a cara de quem falava que não havia traição, Wellington Calazans. Ainda esta semana, o PT deverá convocar o povo para as ruas exigindo que seja cumprida a liminar emitida pela ONU na sexta-feira. Informações de bastidores e também documentos vazados pelo Valor Econômico numa entrevista de Jacques Wagner apontam para um verdadeiro racha no Partido dos Trabalhadores. Uma ala tenta se apegar aos cargos e penduricalhos, os quais estão habituados
desde o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, uma ala que vê o partido seriamente ameaçado caso mergulhe nessa verdadeira traição ao presidente da República, do povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Essas e outras notícias, vocês saberão mais detalhes amanhã aqui no Duplo Expresso. Esse texto eu inventei agora. Isso tudo é uma brincadeira minha. Eu só quero dizer a você que quando alguém quer mentir, basta pegar a caneta ou o microfone, tá? Eu falei isso aqui para mostrar que qualquer pessoa mal intencionada pode falar o que quiser, mas qualquer pessoa bem intencionada também pode falar o que quiser. Já que é guerra de informação, vamos criar as nossas informações positivas, chamando o povo para a rua e mandando a liminar da ONU ser cumprida. Porque é isso que político que se respeita tem que fazer, ao invés de ficar discutindo o plano B de uma eleição que já é fraudada antecipadamente, caso Lula esteja fora dela. Quem falar qualquer coisa contrária a isso não respeita direitos humanos e ponto final. Quem está dizendo isso? Dona ONU. Vai reclamar de Dona ONU. Rômulus. Wellington, eu falava então, esse esforço de normalização, agora querem normalizar até o descarte do Lula. E eu falei no início do programa que ontem eu fiquei editando, né, uma participação do Fernando Haddad. Eu peguei só uma fala que mostra bem o busilis, Wellington. No início, o único, como eu falei, depois da primeira parte do programa, das primeiras perguntas, o resto todo é a fala de um candidato normal, candidatíssimo, candidato normal, numa eleição normal, que se dá com instituições funcionando normalmente, e não há que se entender golpe, discutindo o programa e tal. E o inconveniente, o entulho, né, a coisa que realmente está causando embaraço a essa discussão normal é o Lula. É o Lula. Então, na primeira parte do programa, em que os jornalistas perguntam sobre a condição do Lula, sobre a perseguição ao Lula, como seria, o que ocorreria com o Lula, com a sua condição, caso o Fernando Haddad fosse eleito, ele está na defensiva. E ele pergunta, Wellington Calazans, poxa, a gente vai passar aqui 1 hora falando disso é o Lula, a condição do Lula. E aí o irônico lá, o Boechat, fala, não, vamos passar o resto do programa falando sobre o governo Haddad. E ele nem fala, que absurdo, o governo é Lula. Não, fica quietinho. Eu não terminei ainda a edição, mas eu já separei aqui essa parte, porque ela fala por si, no esforço de normalização da traição e do descarte ao homem a quem essas pessoas devem toda a sua carreira política, Wellington Calazans. O lastro, como eu já falei, quem dá lastro popular ao PT e dá voto é o presidente Lula. Sem o presidente Lula e a sua popularidade, como não teve em 2016, o Haddad viu o tamanho dele, 14%. Esse é o tamanho dele sem o presidente Lula. E eu quero começar com uma pergunta que eu acho que está na cabeça de muita gente. Eleito presidente da República, se o cenário legal em torno do ex-presidente Lula não se alterar, o senhor estará no cargo mais importante da República, com a legitimidade de uma eleição direta e com a principal liderança de seu partido na cadeia. O senhor imagina alguma iniciativa no sentido de lidar com isso? Pretende tomar alguma iniciativa nessa direção de um indulto, qualquer coisa do gênero? Liderar um movimento, algo assim, como presidente da República em favor do ex-presidente Lula? Ricardo, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar com todos vocês. Mas eu cito 2 referências desta semana, que me parecem muito importantes. A primeira referência é o discurso, a carta aos brasileiros que eu li por ocasião do registro da candidatura do Lula, no dia 15 de agosto, em Brasília. E na carta, o presidente Lula faz uma referência explícita ao desejo de se ver inocentado pelos tribunais superiores. Ele é um homem inconformado com a sentença que lhe foi dada, pela completa ausência de provas. Eu mesmo, como militante, como seu advogado, tive a paciência de ler toda a sentença condenatória e não encontrei ali nada que justificasse aquela condenação. Uma única prova, assim, que me desse a certeza de que o Lula cometeu algum ilícito. É bom frisar que o juiz Sérgio Moro fala em ato indeterminado para falar sobre um ilícito do Lula. Como é que você vai se defender de alguma coisa que você nem sabe se fez? Um ato de ofício indeterminado. Então, essa é a primeira referência. O Lula tem a segurança de que os tribunais superiores vão reformar essa sentença. Então, ele tem 2 recursos, um no Supremo Tribunal Federal e um no Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho muita confiança de que isso vai acontecer. E o Lula, quando falaram em indulto e tal, ele próprio veio a público por escrito, dizendo que não troca a dignidade dele pela liberdade. Ou seja, que ele vai lutar até as últimas consequências pela sua absolvição, que ele está convicto de que não fez nada errado. Segundo ponto, nós estamos numa semana em que as Nações Unidas, por meio do Comitê de Direitos Humanos, diz que o Lula tem direito de ser candidato.
né? E nós adotamos a convenção como lei interna, por livre e espontânea vontade do país. No gozo da nossa soberania, nós aprovamos no Congresso Nacional uma Convenção de Direitos Humanos da ONU e internalizamos essa legislação. É lei nacional. Essa coisa da ONU não é uma recomendação. Seria uma recomendação se nós não tivéssemos adotado, internalizado como lei nacional. Então, agora, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo vão ter que se manifestar sobre a obrigatoriedade de cumprir a convenção, dando ao Lula o direito de concorrer. Perfeito, o senhor vai me permitir insistir. Eu estou querendo desenhar o pior cenário dentro da perspectiva do próprio Lula. Supondo que todas essas hipóteses, baseadas nessa linha de argumentação, no endosso desse documento da ONU, o que seja, tudo isso não resultar na libertação do presidente Lula. O senhor será presidente da República, hipoteticamente, portanto, o homem no cargo mais elevado da República e a liderança maior de seu partido, seu mentor, enfim, o homem que conduziu os seus passos nas principais disputas que o senhor travou na cadeia. Dentro do âmbito do seu poder, da liderança que o senhor terá, o senhor tomará alguma iniciativa, liderará algum movimento? Olha, não tenho dúvida que o movimento internacional em defesa da liberdade do Lula só vai crescer. Eu tive, agora na semana passada, com um prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, defendendo justiça para o Lula. O Papa, para bom entendedor, né, aquelas palavras bastam. O sumo pontífice da Igreja Católica pedir para que o Lula ore por ele, né? Eu acho que nós temos que circunstanciar essa situação. Nós não estamos vivendo uma situação muito comum no Brasil. É uma série de excepcionalidades contra o presidente que precisa ser averiguada. Agora, eu vou continuar trabalhando com a minha convicção, né, de que aquela sentença não se sustenta. Né? Eu, como presidente, aguardo manifestação dos tribunais. Nós temos ainda 2 recursos. Eu não vou trabalhar com a hipótese da sentença ser confirmada. Não acho que é, da minha parte, como advogado, inclusive dele, não posso cometer essa imprudência e vou, em todos os fóruns, colocar meu posicionamento. Mas, ministro, o Lula é uma pessoa que foi condenada sem provas. É minha convicção pessoal. Numa democracia você tem que respeitar todas as opiniões. Eu estou falando como professor de ciência política, como advogado do presidente, como advogado em geral. Eu não entendo que aquela condenação vá se manter. Eu não vou trabalhar com outra hipótese, a menos que essa onda persecutória permaneça. Eu não trabalho com essa hipótese nesse momento. Deixa a Mônica fazer a pergunta. Mas, independente da posição do PT, do posicionamento do PT, qualquer pessoa que tem uma boa leitura do judiciário brasileiro hoje, sabe que o cenário para o Lula é extremamente adverso. Isso já foi dado, foram várias as demonstrações. Então, de novo repetindo Boechat, imaginando que o cenário seja o pior possível e que não sejam revistas essas sentenças, o Lula está disposto a ficar para sempre preso, então? Porque podem vir outras condenações. O senhor conversa com ele sobre isso? Porque, por exemplo, um indulto... um indulto não impede uma revisão criminal futura, não impede que em ele sendo inocente... Eu conversei sobre esse caso específico com o Lula, por isso que eu estou respondendo o nome dele. De um indulto. Eu perguntei... Sim, mas uma coisa é um indulto dado pelo Temer, outra coisa é um indulto dado pelo eventual presidente do PT. Você há de lembrar que mais de um mês atrás, esse debate apareceu na imprensa. Muita gente do PT defendia. Não. Sim. O candidato do PT a presidente vai ter que prometer que vai indultar o Lula. Ele e o vice, também do PT, terão que renunciar e convocar eleições para que o Lula seja eleito em 2019. Imagine o candidato do PT num debate. Alguém pergunta: se o senhor for eleito, vai indultar o Lula? Se ele der uma resposta em cima do muro, ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. Isso é o que mostram as pesquisas qualitativas do PT. O eleitorado duro do PT, segundo essas pesquisas, quer um candidato que seja um clone do Lula, que diga: é o Lula que vai governar. Pode ser um poste, só não pode ser uma Dilma. As pesquisas também indicam que o eleitorado do PT quer que a justiça impeça o Lula de ser candidato, e não o PT.
debate apareceu. E eu conversei com o presidente sobre isso. Eu não estou falando de uma coisa que eu acho, que eu suponho. Estou dando uma conversa que eu tive com ele. Falou, Haddad, diga para o país que eu vou me defender nos fóruns internacionais, vou me defender nos tribunais superiores, não me conformo com essa sentença, não troco a minha dignidade pela minha liberdade e vou desnudar essa sentença. Agora, ministro, como advogado, o senhor sabe... Nós vamos conversar só sobre isso? Não, advogado. Esse assunto vai morrer agora. Eu já respondi. Deixa eu dar um esclarecimento ao nosso convidado. Esse assunto morre porque eu fiz uma pergunta, a Mônica, uma Mitre, uma ele, uma, acabou. Eu estou respondendo. Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou respondendo. Nós vamos conversar só sobre isso. Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou respondendo. Nós vamos conversar só sobre isso. Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou respondendo. Alguém pergunta se o senhor for eleito vai indultar o Lula? Se ele der uma resposta em cima do muro, ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. Ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. É isso aí. Eu mostrei a inconveniência do tema Lula para o candidato Fernando Haddad, candidato normal em eleições normais, que não ousou nessa entrevista em nenhum momento falar a palavra pré-sal, não ousou falar a palavra Estados Unidos, não ousou falar as palavras invasão invasão da política pelo judiciário. Não há como derrotar um golpe com alguém que não ousa sequer dizer qual é o inimigo que a gente está combatendo e quem são seus operadores locais. Para ele, o presidente Lula é um entrave, é um problema. Quando os jornalistas querem perguntar qual seria a condição do presidente Lula num governo dele, ele fica doido para sair e discutir programa, como o Boixá falou, o programa do governo Haddad. É disso que se trata, Wellington. É interessante notar que quando o Ciro Gomes falou, teve um pronunciamento rigorosamente igual meses atrás, acho que foi em maio, falando isso, que não daria indulto para o Lula, porque o Lula tinha recursos independentes no judiciário. Todo mundo, com razão do PT, falou que ele estava sendo oportunista, que ele era volúvel na opinião com relação ao Lula, de acordo com as conveniências, porque antes tinha falado que ia sequestrar ele, entregado numa embaixada, depois dizer que não era processo político e que não ia sequer indultar. O Fernando Haddad acabou de dizer que não vai indultar porque ele acredita que o estado de exceção não vai perdurar, ele não trabalha com a hipótese do judiciário continuar agindo à margem da lei. Eu penso, é um milagre de Natal, a gente vai ganhar um STF novo a partir de 1º de janeiro de 2019? Isso é evidente que não. Se a gente não enfrentar a máquina do judiciário que está matando o PT e perseguindo o presidente Lula, vai continuar do mesmo jeito. E é interessante você ver o escapismo. Em vez de discutir o tema que eles colocam, que é a perseguição do judiciário, ela mesma falou, a Mônica Bergamo ali, olha só, todo mundo que tem contato sabe que tá... Não, ele vai discutir mérito, que todo mundo sabe, todo mundo está careca de saber que o presidente Lula é inocente, que não tem prova. Não adianta, não é essa a discussão. A discussão é que o judiciário passa por cima disso para mantê-lo preso com finalidades políticas. Então, você não quer discutir como enfrentar o judiciário, fica se escondendo discutindo o mérito. Ai, porque não tem, não tem, a não sei o quê, não tem prova. Isso todo mundo já sabe. O problema é o que fazer com quem não respeita essa realidade e está fazendo uma perseguição
no Brasil, através do judiciário, ao presidente Lula por causa da sua capacidade de mobilização popular, de comoção das massas. Wellington, essa tentativa de normalização é canhestra, é assim de uma vileza, né? Eu já falei aqui, se fosse pelo menos, como eu falei, a política ela comporta ações que chocam a moral do indivíduo, mas quando é em favor da moral do coletivo, do bem coletivo. Isso o Maquiavel já sabe, ele fala, né, o maquiavélico e tal, ele fala isso, não, ações mesquinhas como traição podem se justificar na ratio da política se forem pelo bem coletivo. Então, vale coisa suja na guerra, vale, colocando assim, fazer coisas terríveis e tal, se a coletividade vai se beneficiar de uma forma geral daquilo. Essa é a moral da política, que é diferente da moral do indivíduo. A traição que eles estão fazendo ao presidente Lula já é imoral do ponto de vista individual, mas ela também é imoral politicamente porque ela é em prejuízo dos 206 milhões de brasileiros. São esses que vão se ferrar quando perderem a sua alavanca, a sua única alavanca, que é o presidente Lula, diante do golpe. Esse golpe que eles estão querendo contribuir para normalizar participando dessa eleição, acabando com a fraude, tirando o Lula, que é o candidato do povo, e colocando no lugar dele alguém que está marcado para perder e legitimar a vitória do candidato do golpe, ou então, se não der, como eu coloquei lá no artigo, se não der para desfraudarem, porque os números vão estar muito gritantes, vão colocar, mas já sabendo que o cara é deles, para atrair a base, como fez a Dilma em 2015 e como fez o François Hollande na França e destruiu o Partido dos Trabalhadores na sua viabilidade. Então, esses temas que estão aqui discutidos, estão discutidos em mais detalhe num artigo que eu publiquei ontem à noite, bem tarde, lá no duploexpresso.com, mostrar aqui pro pessoal, tá lá no duploexpresso.com esse artigo, ó, Golpe versus Haddad, destino de Lula e do Brasil estão selados? Eu vou ler só esse resuminho aqui, ó. Se o plano B vier a ser um desastre, é bom que tenhamos em mente que esse trem parece já ter saído da estação. Ou assim quer fazer crer. Atenção, teve o Jacques Wagner, ele quer fazer crer, mas não parece que a história está bem assim. Isso porque a entrevista ontem à noite, no caso no domingo, de Fernando Haddad à TV Bandeirantes, foi uma entrevista normal, de um candidato normal, que disputa eleições também normais. Tudo no melhor figurino, as instituições funcionam normalmente. Tirando o primeiro bloco, que foi esse que eu mostrei, em que se discute a substituição de Lula por Haddad e o destino do primeiro, de Lula, no governo do segundo, Haddad, notem o que ficou sem resposta. Nada mais ali daria a entender que o Brasil vive sob um golpe. Seguiram-se as posições programáticas no melhor estilo sabatina de candidato. Se ao menos o tal programa refletisse um esboço de reação ao golpe, que nada. Não surgiram em momento algum as palavras golpe, pré-sal, Estados Unidos, Lava Jato, invasão da política pelo judiciário. Percebem? Esse é o ponto fundamental. E por que ele plantou aquilo na coluna do Nassif, depois até de eu publicar esse artigo? Percebem como a medida acautelatória concedida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU em favor de Lula veio a fazer marola num mar sobre o qual o rumo do golpe e do plano B já estava bem delineado? Duplo Expresso.